Talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia seja a história de Sansão, a trajetória da vida do homem mais forte das Escrituras Sagradas. Mas eu te pergunto, você realmente conhece qual era a origem de Sansão? Qual era o nível máximo de sua força? Será que ele era apenas forte? A sua pele seria realmente dura como uma pedra e ele seria mais veloz do que raposas? Afinal de contas, as pessoas não conhecem totalmente toda a biografia da origem de Sansão e neste vídeo eu estarei falando para todos vocês. Teria Sansão enfrentado gigantes em sua época, visto que os gigantes estavam nas cidades da Filistia? Pois é, isso e muito mais eu estarei falando especialmente neste vídeo sobre a origem de Sansão, sua história e curiosidades a respeito dele. Por isso eu peço que deixem os seus likes e também os seus comentários e se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar para pessoas que têm curiosidades sobre Sansão. Sansão, em hebraico fenício antigo, se pronuncia Shimshon e teria o significado de homem do sol, ou simplesmente sol, ou até mesmo pequeno sol. Já em aramaico antigo, teria ali o significado também de sol e se pronunciaria Shimsha. Shimsha seria, no caso, Sansão em aramaico, ou até mesmo Shimesh ou Shemesh. E a raiz aí, no caso, seria basicamente a raiz Shemesh ou Shimesh, que em aramaico e também em hebraico fenício significa literalmente sol. Sansão ele foi o último dos juízes dos antigos israelitas, mencionado no livro dos Juízes aí no capítulo 13 ao capítulo 16. Ele era pertencente à tribo de Dan e um dos últimos líderes que julgaram a Israel antes da instituição da monarquia sob o povo hebreu. Às vezes, ele é considerado, em uma versão israelita, como sendo um herói aí do Oriente Médio. Também, aí, muitas das vezes, com algumas pessoas o comparando a outros heróis de outras mitologias, como o famoso gigante Gilgamesh, Enkidu e o próprio Hércules grego. O relato bíblico vem nos informar que Sansão teria sido um nazireu e que ele foi dada uma imensa força para ajudá-lo contra seus inimigos e permitir-lhe realizar feitos sobre-humanos com uma força equiparada aí à do próprio Deus, visto que o próprio Espírito de Deus entrava em Sansão. Para aqueles que não sabem, o nazireu é aquele que se abstém de certas coisas aí e tem os cabelos longos e não toma vinho, entre várias outras coisas, para, no caso, agradar a Deus como uma forma de voto. Um dos grandes feitos de Sansão foi ter, no caso, matado um leão com as próprias mãos, no caso, partindo ao meio com as próprias mãos, e massacrando um exército inteiro de cerca de 1.000 homens ali de origem filisteia, usando apenas a queixada de um jumento. No entanto, se os seus longos cabelos fossem cortados, o seu voto de nazireu seria violado e ele perderia então as suas forças. A narrativa bíblica vai nos dizer que Sansão ele é traído por sua amante, Dalila, que é enviada aí pelos oficiais filisteus para seduzi-lo. Então ordena a um servo que corte o seu cabelo enquanto ele dorme e o entrega aos seus inimigos filisteus que arrancam seus olhos e o forçam para moer grãos no moinho na região de Gaza. Enquanto estava lá, seu cabelo começou a crescer novamente. Quando os filisteus levam Sansão para o seu templo de Dagon, Sansão pede para descansar encostado em um dos pilares de sustentação. Depois de receber permissão, ele ora a Deus e milagrosamente recupera as suas forças, permitindo-lhe derrubar as colinas, destruindo o templo e matando a si mesmo e a todos os filisteus em uma forma de sacrifício a Deus.
Em algumas tradições judaicas, acredita-se que Sansão tenha sido enterrado em Zora, em Israel, com vista para o vale de Sorek, também considerado seu local de nascimento. Sansão tem sido objeto de comentários rabínicos, islâmicos e cristãos ao longo do tempo, com alguns cristãos vendo-o como um tipo aí de Messias para o povo, já outros vendo apenas ele como simplesmente sendo um homem de Deus que muitas das vezes teve erros em sua vida. Existe uma lenda judaica antiga registrada que os ombros de Sansão tinham cerca de 60 côvados de largura. Muitos comentaristas talmúdicos, entretanto, eles explicam aí que isso não deve ser interpretado de forma literal, pois uma pessoa desse tamanho não poderia viver normalmente em uma sociedade. Em vez disso, no caso, ali está apenas dizendo de uma forma ali exagerada, que é algo comum nos textos bíblicos, para dizer que Sansão ele tinha os ombros muito largos e que muito provavelmente ele era um homem muito grande em comparação aos outros homens israelitas. Nessa lenda judaica também é dito que os seus cabelos, no caso ali as suas tranças, quando elas se chocavam umas com as outras, fazia até mesmo um barulho de ser ouvido a uma distância ali considerável, onde uma pessoa poderia ouvi-lo quando ele viesse por conta de seu cabelo, literalmente balançar e bater um no outro. Dizia-se também, segundo essa lenda judaica, que Sansão ele era tão forte, mas tão forte, que ele poderia erguer 2 montanhas e esfregá-las como 2 torrões de terra. Além disso, Sansão ele é muito conhecido na Bíblia por nunca querer mulheres de seu mesmo povo, no caso, o povo de Israel. Ele não escolhia nenhuma mulher da tribo de Dan para ser a sua esposa, mas ele demonstrava muito olhar e muito gosto pelas mulheres estrangeiras, principalmente as mulheres de origem filisteia. Inclusive, a primeira esposa de Sansão era uma mulher de origem filisteia, uma verdadeira filisteia, e seu pai também era um homem filisteu. E além disso, Sansão arrumava muita, mas muita confusão com os filisteus de modo geral. Curioso, né? Ele gostava muito das mulheres filisteias, mas ao mesmo tempo arrumava muita confusão com os próprios filisteus, por conta até mesmo de suas próprias mulheres, na maioria das vezes. Os filisteus eles sempre foram inimigos natos do povo de Israel, e Sansão ele não nutria nenhum gosto em específico pelos filisteus em si, a não ser pelas mulheres de origem filisteia, que acabou caindo nas garras de muitas delas ao longo ali de sua história, inclusive a própria Dalila. Existem algumas teorias baseadas em interpretações judaicas que diziam que Sansão ele era um homem realmente de força descomunal, naturalmente, sem que o Espírito de Deus se apossasse ali do corpo dele, ele já era naturalmente um homem extremamente forte e muito perigoso. Muito além disso, nós sabemos aí através destas teorias e visões, segundo eles, na maioria das vezes vão dizer que Sansão era praticamente um gigante em seu tamanho, em sua altura, em sua força. Apesar da Bíblia não afirmar nada a respeito disso, acaba ficando mais como algo especulatório, mas o que nós podemos dizer baseadamente na Bíblia e baseadamente nos feitos de Sansão, sem que o Espírito de Deus se apossasse do corpo dele, a verdade é que Sansão realmente era um homem muito forte, naturalmente, e sem sombra de dúvidas, diferente dos outros israelitas e até mesmo dos outros filisteus e cananeus que habitavam também a região aí de Israel na antiguidade. É provável que Sansão ele tinha cerca de 1,80 no máximo, ou até mesmo 1,90 de altura, e era um homem muito musculoso, bem diferente dos outros homens israelitas da época, que no máximo tinham 1,70 de altura. Os erros de Sansão, na maioria das vezes, estavam relacionados aí às mulheres que ele escolhia para se relacionar, ao invés de se relacionar com uma mulher que cria no seu próprio Deus e que era também do seu próprio povo, como as tradições que ele mesmo seguia e que ele mesmo ensinava, pois era um juiz, ele mesmo não seguia e se envolvia com mulheres aí de origem filisteias, como se casou com a sua primeira esposa, que era de origem filisteia. Foi daí em diante que ele começou a fazer atos que, no caso,
A lei que ele seguia, a lei mosaica, proibia, como ele mesmo se alimentou aí de um leão morto, no caso, ali que existia mel, ali uma colmeia, ali ele acabou arrancando o mel de dentro da carcaça de um leão morto que ele mesmo matara. Isso era visto para os judeus como algo muito nefasto. Mas agora falando a respeito de uma pergunta que não quer se calar. Afinal de contas, qual era a máxima força de Sansão? Qual era o nível máximo de força que Sansão possuía? Primeiramente, eu estarei falando de alguns feitos de Sansão. Estarei também fazendo algumas observações aqui que muitos, infelizmente, não fizeram a respeito da história e da trajetória de Sansão. Eu vou relatar aqui para todos vocês cerca de 10 relatos aí da grande força de Sansão, começando primeiramente aí com Sansão ter enfrentado um leão e o partido ao meio com as suas próprias mãos. Isso está descrito em Juízes 14, do verso 5 ao verso 9. O segundo feito de Sansão aí muito grande foi Sansão ter aí matado cerca de 30 filisteus depois que sua esposa revelou o seu enigma aos filisteus em Juízes, capítulo 14, versículo 19. O terceiro feito de Sansão aí, que envolve Sansão, é talvez um feito que muitas pessoas esqueçam aí de falar. Depois que o pai da esposa entregou Sansão, Sansão amarrou 300 raposas e incendiou e queimou as colheitas, vinhas, olivas dos filisteus. Isso está descrito em Juízes 15, 4, versículo 6. E eu vou fazer uma observação a respeito desta parte. Através desta parte que envolve as 300 raposas, nós conhecemos um outro poder, por assim dizer, de Sansão, que era, no caso, também a velocidade. Sansão, além de forte, ele também era muito veloz. Afinal de contas, uma raposa chega a cerca de 67 quilômetros por hora. Nós sabemos isso, e Sansão pegou 300 raposas. Imagine o trabalho que deve ter sido aí, no caso, ter corrido atrás destas 300 raposas e ter capturado cada uma delas, visto que cada uma delas corre de 67 a 70 quilômetros por hora. Ou seja, Sansão também tinha um grande fôlego, ele tinha realmente uma estamina muito grande e uma velocidade incrível para capturar todas elas só se ele fosse muito, mas muito mais rápido do que elas. E assim, com fôlego e com sua força, ele as capturou e fez tal façanha. Fazendo uma observação a respeito dele ter matado um leão, nós sabemos que a mordida de um leão e a força total de um leão chega basicamente, dependendo do leão, a cerca de 313 a 320 quilos, ou seja, Sansão partiu o leão ao meio como se fosse um cabrito, e isso significa que realmente Sansão tinha muito mais, normalmente, uma força equivalente a mais de 400 quilos, baseado apenas nesse quesito, porém é muito mais. O quarto feito de Sansão vai dizer que Sansão, para se vingar ainda mais, ele teria ali matado muito mais filisteus depois que eles mataram a sua esposa e o seu pai, com a raiva e a fúria ali de terem matado a esposa dele e, no caso, o sogro dele, de origem também filisteia. O quinto feito de Sansão que nós sabemos foi que depois que os homens de Judá, governados aí com medo dos filisteus, entregaram Sansão a estes últimos. Então Sansão se libertou de suas amarras, rebentando ali as cordas que o prendiam, como se fosse realmente ali um fio de cabelo. Então ele mata cerca de 1000 homens filisteus, armados para a guerra com espadas, escudos, lanças e armaduras. E detalhe, ele mata todos estes 1000 homens apenas com uma queixada de uma jumenta. O sexto sinal, ou simplesmente prodígio, realizado por Sansão, denotando a sua incrível força, vai dizer que Sansão ele derrubou, aí no caso, e arrancou e colocou sobre as suas costas, sobre os seus ombros, aí o portão enorme da cidade de Gaza e o carregou até uma colina perto de Hebrom. O sétimo feito de Sansão vai dizer que ele quebrou as suas amarras depois que Dalila pensou ter descoberto sua fraqueza. Isso está descrito em Juízes 16, verso 9. O oitavo, no caso aqui, feito
de Sansão vai dizer que Sansão quebrou as novas cordas com as quais estava amarrado em outra tentativa de Dalila de entregá-lo por prata. O 10º feito de Sansão, e talvez o feito mais incrível que Sansão fizera durante a sua vida, foi depois que os filisteus o capturaram e arrancaram seus olhos. Sansão então clamou ao Senhor, e provavelmente foi a melhor coisa que ele fez. Foi sacrificar-se a si mesmo, e no caso, desta vez, ele matou cerca de 3.000 filisteus, quando destruiu os pilares do templo filisteu, desmoronando aí todo o templo sobre todos aqueles que estavam embaixo e caindo aqueles que estavam em cima do templo. É interessante aqui destacar que os templos antigos, feitos aí para Dagon e para outras divindades antigas, os seus pilares, entre outras coisas, pesavam muitas e muitas toneladas. É muito curioso nós descobrirmos que talvez o maior feito de Sansão tenha sido este, mas também o de matar 1.000 homens sozinho. 1.000 homens, eles têm a capacidade de levantarem muitos e muitos quilos, muitas e muitas toneladas, ou seja, o poder e a força de Sansão era realmente de pegar toneladas e mais toneladas. E quando o Espírito de Deus entrava em Sansão, a sua força e o seu poder não possuía nenhum limite. Aproveitando para responder esta dúvida que muitas pessoas têm a respeito de Sansão, é a respeito, no caso, ali da questão de que Sansão poderia ter enfrentado gigantes em sua época. Apesar da Bíblia não falar nada a respeito disso, nós sabemos que os gigantes estavam ali nas cidades filisteias e muito provavelmente não chegaram a enfrentar Sansão por conta de sua fama e de realmente o conhecerem. Por conta disso, os gigantes muito provavelmente fugiram de Sansão. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.